paz, Senhor queridos, eu sou o pastor Luciano Monteiro e eu quero ministrar para você mais uma palavra de Deus. Abra o seu coração para que você possa entender, compreender a palavra de Deus neste momento, amém? Também se inscreva no meu canal, deixe o seu like, também deixe o seu comentário, ok? E também compartilhe o vídeo para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, ok? Vamos ao texto bíblico, o Evangelho de Mateus, capítulo 9. Vamos ler os versículos 35 ao 38, que diz assim a palavra de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andaram desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Observe que o Senhor Jesus, ele traz aqui para nós um relatório, né? E esse relatório que ele traz é depois de um grande trabalho que ele teve, né? O texto diz que ele percorreu todas as cidades. Então, percorrendo todas as cidades, significa que ele teve bastante trabalho, né? Bastante empenho, ele esteve empenhado, ele esteve envolvido, né? Para poder chegar a uma conclusão entre todas aquelas cidades, né? E ele chega à conclusão que a seara era grande, e o texto diz que ele teve grande compaixão daquelas ovelhas, né? Porque eles estavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Isso indica que ele individualmente analisou cada pessoa que ele passou, né? Na sua onisciência, ele analisou o perfil, a personalidade de cada pessoa, de onde ele passou, e ele expressa dizendo que teve grande compaixão de todos, né? E ele refere-se à grande seara, dizendo, realmente a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então, ele dá-nos uns ensinamentos dizendo que nós devemos rogar ao Senhor da seara para que o Senhor envie mais ceifeiros para a sua seara, né? A palavra rogar significa pedir insistentemente e demonstrando humildade, né? Suplicar, insistir com perseverança. O Senhor nos ensina aqui como nos achegar a Deus para adquirir alguma coisa de Deus, né? Pedir insistentemente com humildade, porque eu e você não temos autoridade para poder impor em Deus alguma coisa. Por isso o Senhor nos ensina que nós devemos ser humildes, mas porém insistente, e segundo o contexto aqui, na causa da seara, né? Na causa da seara. Então ele chega a essa conclusão, depois de uma investigação, de um trabalho intenso, investigativo, e um envolvimento muito forte, né? É aí que está a grande questão, porque nós, na grande maioria, não queremos nos envolver. As pessoas estão cada vez mais vivendo por uma influência individualista, a ponto de não quererem se envolver com a seara, né? E a seara, o Senhor está se referindo aqui, a seara é o campo que pode ser semeado. Então ele está se referindo a isso, ao campo que pode ser semeado. Então a seara é o campo que pode ser semeado. Isso significa que eu posso semear ali, ou seja, que há a possibilidade de você semear, de nós semearmos, né? Isso de uma forma individual, de uma forma coletiva, enfim. E o Senhor Jesus, ele traz aqui ensinamentos para nós entendermos que a seara, ela pode ser semeada. Agora eu pergunto para você, será que você tem se envolvido, tem semeado nessa seara, ou você está como um espectador, né? Um telespectador, né? Isolado no seu contexto social e vivendo um individualismo total e não se interessa ou nunca se interessou a se envolver em questões da seara de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele traz aqui um grande exemplo do seu empenho com relação à seara.
E ele chega em conclusões aqui, que eu vou destacar para vocês, de coisas, pontos interessantíssimos que nós precisamos entender, aprender, para que possamos analisar e entender qual é a intenção de Deus para conosco, né? Ou quão é importante o nosso empenho na seara do Senhor, né? Ele enfatiza aqui que nós temos que rogar por conta da necessidade que é muito grande. Quando ele investiga, ele percebe, né, que as pessoas estavam dando desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Isso é interessante para nós analisarmos aqui, né? Observe o versículo 36, diz assim que ele teve grande compaixão. Compaixão é sentimento de pesar, de tristeza pela tragédia alheia, né? Então o Senhor Jesus, quando ele vai, quando ele se envolve, quando ele começa a fazer parte, ele começa a perceber e ele começa a sentir grande pesar, grande compaixão. Ou seja, ele começa a sentir tristeza pela tragédia alheia. Então veja bem, o que nós aprendemos com isso até aqui? É que a tragédia alheia, você só vai sentir isso na pele se você estiver envolvido, sabe? A maioria das pessoas, vivendo no seu contexto individualistas, elas não querem nem saber, às vezes o vizinho dele, às vezes o parente dele tão próximo está com uma necessidade muito grande, mas a pessoa não sabe, também não quer saber. E às vezes nós conhecemos os pontos fracos. Às vezes nós, e muitas das vezes, nós sabemos que tal pessoa ganha pouco, que tal pessoa vive num contexto social difícil, mas não nos importamos de procurar tal pessoa, de enviar uma mensagem para tal pessoa, de procurar saber de tal pessoa. Então, é interessante aqui que o Senhor, ele tem compaixão, ele nos dá ensinamentos incríveis para que possamos entender que se nós não estivermos envolvidos com a seara, não vamos ficar à parte desses detalhes, que são detalhes que fazem toda a diferença. Porque esses detalhes vai te fazer semear na seara, né? Esse semear na seara é você deixar Deus usar a tua vida, é você ser útil para Deus, é você ser alguém que venha a ser um instrumento de Deus, um canal de bênção para o próximo, para as pessoas. E Deus quer usar as nossas vidas, porque as possibilidades que Deus dá para nós, ou tem dado para nós, é justamente para nós compartilharmos, não é para nós vivermos para nós mesmos, dentro do nosso próprio contexto social e ponto final, não. Nós temos que compartilhar aquilo que Deus tem concedido para nós e fazer isso com muito amor, com muito afinco, né? Sentindo na pele ou percebendo a tragédia alheia, observando e percebendo a tragédia alheia, não fingir que não está vendo, né? Virar as costas, fingir que não está vendo e etc, como a maioria faz, né? Então eu quero que você entenda que o Senhor nos traz aqui ensinamentos tremendos, né? Ele vendo aqui, ele diz que vendo, sendo uma testemunha ocular, porque ele passou por todas aquelas cidades, ele diz assim, que aquelas pessoas estavam dando desgarradas, né, como ovelhas desgarradas e errantes que não têm pastor. Ele destaca a importância de um pastor, né? Quando você encontra-se sem um pastor, o texto diz que o Senhor Jesus, ele deixa muito claro que a pessoa vai começar a andar errante, vai começar a ficar desgarrada, né? A pessoa estará, melhor dizendo, a pessoa estará desgarrada e errante. O que é desgarrada? É desviada, que se afastou ou que saiu da rota, que saiu da direção ou do caminho, que se desgarrou, né? Errantes é perdido, desnorteado, que anda sem destino. Então, uma ovelha sem pastor, fica aqui a grande referência que o Senhor nos deixa, né? Uma pessoa sem estar sendo pastoreado, ou sem estar sobre uma cobertura espiritual de um pastor, de um ministro do evangelho, ela vai andar sem direção, ela vai andar perdida, né? Ela vai andar desviada, ela vai andar desnorteada, sem ter uma direção, porque o pastor, ele tem essa autoridade
autoridade vindo da parte de Deus, concedida a ele, de guiar as ovelhas, de orientar as ovelhas, para que elas não fiquem desgarradas e sem pastor, né? Esse era o contexto social na época de Cristo. O texto revela que ele andou por todas as cidades e visitou as sinagogas, né? E aquelas sinagogas tinham as lideranças espirituais ali. Mas nós entendemos, somos sabedores que a liderança espiritual da época, nesse contexto de Cristo aqui, eram homens amantes de si mesmos, né? Os fariseus, saduceus, os grupos religiosos da época, eles eram amantes de si mesmos, né? O grande alerta aqui é que se nós não rogarmos ao Senhor da Seara para que ele envie ceifeiros para a sua seara, nós iremos ficar à mercê das pessoas, dos homens ou mulheres amantes de si mesmo. Então nós iremos correr um grande risco, meu irmão, de ficar à mercê de pessoas que são amantes de si mesmo. Na verdade, num contexto de Cristo, ali religioso de Cristo, eles não eram ceifeiros, né, enviados realmente, escolhidos realmente pelo o Senhor da Seara. Não, eles eram políticos religiosos, né? E político religioso está totalmente diferente do contexto do pastor, né? Do homem escolhido por Deus, enviado por Deus, determinado por Deus, que vive e sofre pela causa da seara. Então o Senhor Jesus, ele traz detalhes e ele demonstra um sentimento profundo de extrema compaixão por aquelas pessoas, porque elas estavam sendo pastoreadas por homens que eram amantes de si mesmo, né, que no contexto eram aqueles religiosos da época. Então veja bem, hoje nós podemos viver nessa mesma ênfase. Nós precisamos orar a Deus, pedir ao Senhor da seara. O texto revela que a seara tem dono, né? O Senhor da seara. A seara tem dono. E é o dono que envia os ceifeiros para a sua seara. Então se eu e você pararmos de orar e rogar com muita simplicidade e muita humildade, se nós pararmos de orar e buscar a Deus para que Ele mande ceifeiros para a seara, nós ficaríamos iremos ficar à mercê daqueles políticos religiosos ou de homens e mulheres amantes de si mesmo. Então é um grande alerta que o Senhor Jesus ele deixa aqui no texto, para que possamos entender, né, que a posição pastoral ela é de suma importância, ela pode provocar numa sociedade uma saúde espiritual, que isso vai refletir no contexto social, emocional, psicológico dessa sociedade, ou que também pode trazer a essa sociedade um colapso espiritual total. Jesus, quando ele tem compaixão daquele povo, ele destaca. Ele conclui dizendo que eles estavam andando errantes, estavam andando errantes, estavam também desgarrados. Ou seja, eles tinham os líderes religiosos, mas eram os líderes religiosos que não estavam fazendo o seu papel. A necessidade, meus irmãos, que nós temos hoje de pedir a Deus, né, para que o Senhor mande ceifeiros para a sua seara é muito grande. Entenda uma coisa, e o Senhor Jesus ele deixa muito claro que nós temos que pedir a Deus para que isso aconteça, para não ficarmos à mercê, né, de homens e mulheres amantes de si mesmo. Eu quero trazer esse grande alerta para você, né, para que você entenda que a missão pastoral, né, a missão pastoral é uma missão muito linda, né, e ela é vinda do próprio Deus. O texto de Efésios 4:11 diz que ele mesmo escolheu os pastores, profetas, evangelistas, doutores, e ele mesmo escolheu, ele mesmo determinou para o crescimento da obra, para a edificação da obra, né? E a seara, que é o campo que deve ser semeado, que tem possibilidade de ser semeado, ele é muito grande, né? E os oportunistas, eles também são em larga escala, porque na ausência de um homem de Deus, de um pastor,
a pessoa fica à mercê dos oportunistas. Os oportunistas. Então a pessoa fica à mercê dos oportunistas, né? Então nós precisamos entrar nesse contexto espiritual, como o Senhor Jesus destaca, e pedir a Deus, orar ao Senhor para que Ele entre com providência e dê vitória ao seu povo em nome do Senhor Jesus. A igreja está vivendo os últimos tempos. Nós podemos afirmar que estamos vivendo o princípio das dores. E nesse princípio das dores, nós precisamos estar alertas aos sinais que vêm acontecendo, né? E tem muitas pessoas que já se decepcionaram, estão vivendo isoladas, irmãos, isoladas. E não querem ir mais para a igreja, não querem mais viver num contexto social dentro de recebendo a cobertura espiritual de um pastor, de um homem de Deus, porque foram decepcionados no passado. Eu quero que você entenda que o Senhor Jesus, ele dá ênfase à importância da autoridade pastoral na vida de uma pessoa. Se você não tem uma autoridade pastoral te dando uma cobertura espiritual, você vai andar desgarrada, você vai andar errante. É isso que o Senhor Jesus enfatiza, ok? Então, não fique no isolamento. Procure se envolver na seara. Procure o seu lugar na seara, porque a seara é grande, a necessidade também é grande. E cada um de nós temos um lugar preparado por Deus para podermos atuar. Então, deixa Deus usar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique com esta palavra, medite nesta palavra, né? Medite nessa palavra, porque essa palavra será uma fonte de bênção para a sua vida, para a sua família, e compartilhe esta palavra. Mas saia desse isolamento e procure se envolver na seara do Senhor. Amém? Nós, da comunidade Esperança Eterna, teremos um prazer de poder recebê-lo conosco. Amém? Se você estiver nessa condição, né, desgarrado, errante, né, desnorteado, sem uma direção, e quiser nos procurar, estaremos à disposição para poder recebê-lo, para poder atendê-lo, para poder acolhê-lo e também te dar a cobertura espiritual necessária que você precisa. Amém, meu querido? Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, né? Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir, ok? Se inscreva aí no meu canal. Se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo, tá? E se você foi tocado por Deus, sentiu no seu coração, essa palavra falou forte com você, e você desejar nos procurar, não perca tempo, faça isso de imediato, né? Para que o inimigo não venha e tire a semente que foi lançada sobre a tua vida neste momento, tá bom? Deus abençoe e fique com Deus, fique na paz do Senhor.